Eu sou Isabela Gonçalves, mais conhecida como Isa Gonçalves, e sou escritora de romances cristãos. Sou de Piúma, eu sou do Rio de Janeiro e moro em Piúma desde os 8 anos. Eu moro no bairro Céu Azul e não troco aquele lugar por nenhum. Eu leio desde bem nova. Um dos primeiros presentes que eu ganhei do meu pai foi o livro Meu Pé de Laranja Lima. E depois ele foi me comprando crônicas, que são as coleções do Luiz Fernando Veríssimo. E desde então eu sou apaixonada pela leitura. Escrever eu comecei agora, faz 5 anos, porque eu sofri um acidente e eu não andava. Então eu comecei a me sentir um tanto quanto sem razão para viver. E eu encontrei a razão escrevendo. Eu colocava todas as minhas dores nos livros e incentivava as pessoas a procurar ajuda. Porque todos os meus livros são com personagens que têm dores muito fortes, tanto no coração quanto psicologicamente. E eu ajudo eles a terem mais tranquilidade em pedir ajuda, porque as pessoas têm muito preconceito em procurar auxílio, procurar ajuda, procurar psicólogos e psiquiatras. Eu tenho uma saga chamada Riviera São Lourenço, que é no litoral de São Paulo, só que eu refiz, eu escrevi, eu fiz o mapa da cidade, eu criei toda a cidade para eu escrever nela. E nessa saga são 50 livros, onde 45 estão concluídos e os outros estão em fase de conclusão. Alguns deles foram postados num site chamado Wattpad, que tem um aplicativo para leitura gratuita. E os meus outros livros também estão lá, só que publicados eu só tenho 3, que é o Doce Veneno, o Almoxarifado e o Meu Mimado. Todos eles se passam aqui em Piúma. Mas hoje eu trabalho o Doce Veneno. Na verdade, o romance é só para deixar a literatura mais tranquila, porque é uma espécie de autoajuda escondida dentro de um romance. Porque ninguém quer comprar livro de autoajuda. Tem gente que tem vergonha de pegar um livro de autoajuda porque acha que já chegou no fundo do poço. Então, eu uso o romance para fazer com que as pessoas se encontrem, sabe? Porque hoje em dia está muito difícil se encontrar. Tem tanta informação que as pessoas já não estão conseguindo saber nem quem são mais. Eu leio crônica, de Luiz Fernando Veríssimo e outras, e o meu favorito é fantasia medieval. Tolkien, Senhor dos Anéis, eu nem sou nerd, então. Senhor dos Anéis, Crônicas de Nárnia. E eu gosto desses 2 autores porque eles usam a Bíblia como base. E um outro livro que eu leio bastante é a Bíblia Sagrada. São todos eles romance cristão, os novos. Antes eu escrevia LGBT. Exatamente porque se trabalha muito a minoria, né? A gente tem que trabalhar com pessoas que precisam de ajuda. Quem estava gritando por socorro naquela época eram os LGBTs, então eu trabalhava com eles. Hoje eu trabalho cristão. Isso aí. Hoje é um pouco difícil, né? Eu vejo a sociedade mais voltada para as coisas rápidas. Eu costumo dizer que nós viramos uma espécie de sociedade miojo, que é tudo em 3 minutos e quase não quer ler. Então, os livros hoje em dia são curtos, eu escrevo livros bem curtos, sem muita descrição. Porque se você pega um livro de Tolkien, por exemplo, ele tem uma página inteira só descrevendo o tronco de uma árvore. Uma criança hoje não leria isso, né? Então a gente tem que tentar moldar a nossa literatura para se adequar às pessoas. Mas também existe muita controvérsia com relação a isso, porque as pessoas do clássico não querem que mude, não querem que a literatura se diminua, se encolha. Então a gente fica dividido entre isso. Então eu tenho um livro para os 2, né? E hoje em dia tem muito livro de internet. No Instagram existem muito post que é livro. São carrosséis que você vai lendo, as pessoas fazem os desenhos e postam lá história em quadrinho e histórias e as pessoas acompanham. Acompanham como se fosse uma novela, mas as pessoas leem, sim. Tem muita gente que gosta de ler. A pandemia, então, trouxe muito leitor e muito autor. Muito. É incrível. Eu que trabalho também fazendo livros, eu vejo isso que cresceu assim
Muito, graças a Deus, porque a leitura, um livro é uma arma maravilhosa na mão de qualquer pessoa. Ele deixa a pessoa muito mais inteligente, muito mais antenada. É importante para a nossa cultura a leitura. Eu acho, e é triste, porque falando assim, em off, é complicado que as pessoas não leem nem o puxa e empurra da porta, né? É uma coisa tensa, mas hoje em dia tem mudado bastante. Graças a Deus, a gente vê pela quantidade de livro que vende, cresceu, e pela quantidade de posts que se faz na copy, os textos estão maiores, então as pessoas elas estão lendo, e isso é muito bom, é culturalmente muito bom. Sim, eu acho que está caro e tá na mídia, tá bastante falado isso, que estão botando taxas maiores nos livros. Isso vai encarecer ainda mais. Antes, um preço base, como eu trabalho com isso, eu sei, um livro da grossura desse daqui, de 300 páginas, 200 páginas, ele saía pra gente por 15, 16 reais. Hoje não sai por menos de 22. Então, se a gente for pegar e fazer um livro desse para vender, para ganhar alguma coisa, porque tem todo o custo, você vai vender por 35 reais e ninguém vai querer comprar. Sendo que a versão e-book a gente vende por R$ 5,90, R$ 7,90, R$ 8,90, no máximo 10 na Amazon. Então as pessoas vão preferir o que é mais barato, que é o e-book. Eu não sei, mas eu acho que a grade curricular é diferente. Porque quando eu estudava na pública, né? Eu estudei no Lacerda, no Filomena, e os livros que passaram para mim são literatura clássica. Teve livro que eu chorei pra ler, e é o que eu gosto, porque tipo, Memórias Próximas de Brás Cubas, para uma criança de 12 anos, eu acho que é um pouco, né? Então, e escola particular, eles têm uma grade diferente, eles colocam Harry Potter, eles colocam... Então a pessoa acaba tomando gosto, porque tem muita gente que não lê hoje por trauma de ter que ler uma moreninha. Eu gosto. Né? Eu acho um livro maravilhoso, Memória de Sargento de Melícia, todos esses livros para mim foram muito bons e eu li, mas tem gente que tem trauma, fala, eu não vou ler, a última vez que eu li foi uma coisa horrível, não entendeu nada, né? Então tem que ter um balanceado, tem que ter o clássico, que é importante, a nossa história, a nossa cultura, mas também tem que ter uma literatura mais legal. Eu estudava com uma professora que passou os livros da série Vagalume, As Aventuras de Xisto, Escaravelho do Diabo, eram livros muito mais legais. Então, muitas pessoas na minha sala, com certeza, tomaram mais gosto para a leitura por causa da série Vagalume, que foi empregada na grade curricular. Eu acho imprescindível, porque as crianças, antes, elas não viviam só de Google. Né? Antes, na minha época, não tinha Google. O máximo que eu tinha era um almanaque abril eletrônico para um computador e ainda assim a gente pesquisava na biblioteca. Mas a biblioteca ainda tem uma vasta cultura que as crianças sequer conhecem. Eu acho que ninguém dessa geração nem viu uma Barça na vida. E é uma coisa importante, eles têm que sentir o cheiro de livro, viver aquilo, pegar um livro e ler, é extremamente importante. Eu acho que tem livros que eles nunca vão poder comprar, porque a série do Harry Potter é cara. Se tiver um livro desse na biblioteca da cidade, as crianças vão ter a possibilidade de ler livros como Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis, são livros de cultura, são livros bons, tem muitos outros livros, só que agora eu não vou conseguir lembrar, né? Mas a série Vagalume, por exemplo, ela é muito importante. E os clássicos, né, que são importantíssimos também. Que elas se permitam sonhar. Um livro, quando você lê, você se aprofunda na história, você consegue sentir e viver coisas que nem em filme você consegue. Eu lembro que quando eu li um livro chamado Jardim Secreto, que tem até um filme dele, eu li aquele livro inteiro. Ele é muito grosso, eu não lembro quantas páginas eram, mas eu li ele em 2 dias, de tão aprofundado que foi aquela história para mim. Eu queria saber o que ia acontecer com aquela criança, eu queria participar
do crescimento dele, da salvação da vida dele, porque ele estava praticamente morrendo porque uma pessoa estava mantendo ele assim. Então, tem livros que faz você viajar e se você pode viajar enquanto lê, você sai dessa rotina, dessa vida, dos seus problemas, é maravilhoso, é muito melhor do que você ir para lugares e fazer coisas que podem te agredir na sua saúde, que pode te fazer mal psicologicamente. O livro não te causa isso, ele te faz viajar, ele te faz esquecer e ainda te traz cultura, te traz alegria, te traz... Meu livro é O Doce Veneno, ele está à venda na Wiclap, que é um site de autopublicação, e a versão eletrônica dele está na Amazon, no Kindle. Pode comprar comigo, eu tenho poucas unidades agora. Ele vai autografado e vai com alguns mimos, porque a literatura hoje tem bastante mimo, vai com marcadores, vai com um quadro, um marcador de tecido, um pingente que combina com a história, vem com bastante coisa legal, vem com as fotos dos personagens, é bem legal. Uma box, né? Vem com bastante coisinha, tipo aquele tag livros, a gente faz isso. Essa é a versão eletrônica do livro. Ele só funciona através da Amazon. No meu Instagram, você consegue o link para ir direto para lá e você consegue ler o livro. Ele tem a versão gratuita, que é pelo Kindle Unlimited, que você paga uma mensalidade, né? E você pode ler quantos livros quiser, e ele sai a R$ 7,99 para compra, que ele é seu para o resto da vida.